Você já deve ter escutado algumas pessoas falarem que se o ser humano tivesse um mapa ou apenas um manual de fabricação, seria muito mais fácil lidar com eles. O que eu posso lhe dizer é que realmente existe este manual. A linha da vida, desenvolvimento humano, mais consciência, menos conflitos. E este manual é o próprio corpo do ser humano, e por isso nós chamamos essa técnica, esta metodologia de o corpo explica, porque realmente o teu corpo é o que mais vai levar ao conhecimento para você. O teu corpo é o que mais vai explicar sobre você. Sim, esse manual de fabricação é um dedo duro. E como ele começa, antes de falar como começa, eu tenho que explicar que ali em Viena, em que um médico, Sigmund Freud, está criando a psicanálise e olha para o corpo e fala, dentro deste corpo existe algo mais, que realmente é alma, espírito, que do grego significa psique. Então, psique, tradução de mente, também é a tradução de alma. Mente e alma é uma coisa só. Enquanto Freud olhava para o corpo e falava, dentro deste corpo existe uma alma, uma mente, o parceiro dele, William Reich, falava bem assim, sim, existe uma mente. E dentro deste corpo existe essa mente que marca as características deste vivente dentro deste corpo. O seu manual de fábrica ele começa a ser escrito a partir do momento em que o seu sistema nervoso é formado no ventre materno, a partir ali da terceira semana da gestação. Olha que interessante, mamães grávidas, vocês precisam ter cuidado com a sua saúde mental, porque a partir daí estão marcando as primeiras memórias e as principais memórias desse ser humano que vai levar para a adolescência, juventude e para a vida adulta. Se você está tentando se relacionar com alguém, às vezes você fica tão desanimado em saber que tem muitos adultos que ainda não deixaram de ser crianças, justamente porque não entende o mecanismo da vida e não entende as 5 personalidades que todos nós trazemos dentro da gente, sendo que 2 ou 3 dessas personalidades marcarão o nosso mecanismo de sobrevivência e a nossa forma de relacionar conosco e com o mundo todo. E digo com o mundo todo, eu digo com o pai, com o filho, com o companheiro, companheira, com os amigos, com o seu patrão ou seus colaboradores. Entender o corpo explica, ou entender o que o teu corpo explica, é de essencialidade vital para facilitar a sua maneira de estar no mundo. Vamos lá então. A partir da terceira semana de gestação, o teu cérebro é ali formado dentro do ventre da sua mãe. Só que a sua mãe tem problemas na vida. Ela vai pensando: será que eu vou estar junto com esse parceiro? Ele vai contribuir, ele vai estar acessível, ele vai colaborar com o nascimento dessa criança. Eu tenho casa para morar, eu tenho estabilidade financeira no trabalho. Todos esses problemas que a mãe começa a pensar quando a criança se mexe, ela passa a mão e ela volta a pensar nos problemas, gera ali a primeira memória, como se você tivesse aberto agora um computador que você comprou e montou o computador e escreveu ali, história da minha vida. Gerou ali a primeira memória. Essa memória, lá na frente, o teu Google, o cérebro, né, quando você jogar e pensar em história, ela vai buscar essa memória. Ou seja, os gatilhos da vida vai acessar, né, vai pesquisar no seu Google esta memória que vai ser na adolescência, na juventude e na vida adulta. A gestação do cérebro é o início do sistema nervoso. E o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é o teu guarda, tua proteção. Ele te protege, até de si mesmo. Então, o sistema nervoso é iniciado quando o cérebro nasce dentro do ventre materno e torna-se uma esponja do mundo. A partir daquele momento, você não para mais de abstrair as coisas externas que estão aí em meio a ti. E você está abstraindo isso através da mente, o Google da mãe, e através dos olhos e dos sentidos e da razão da sua mãe. Afinal de contas, vocês estão ali ligados por um cordão umbilical. Quando essa memória traumática, né, junção, né, a relação da química, ali fazendo as sinapses neuronais, e essa energia ela é encapada por uma proteína que nós chamamos de milienização. Quando acontece isso e milieniza ali aquelas energias entre as sinapses das células neuronais, é que acontece o registro dessa primeira memória e forma-se o primeiro perfil esquizoide, que é muito criativo, o pensamento flui demais, é uma pessoa muito criativa que gosta de ficar ali com os seus próprios pensamentos. E quando vem o embate da vida, os conflitos, aquele adulto esquizoide que tem o seu corpo marcado ali no manual de fábrica com o rostinho oval, né, se vê naquele conflito e quer voltar para sua caverninha, o seu quarto, o seu escritório. Só que isso é conscientemente, inconscientemente, o que ele quer fazer é voltar para a segurança do útero, porque foi lá que ele se rejeitou a primeira vez ao dizer que achava que era o problema da mãe ou o problema do mundo. Quando ele nasce, ele vai para a amamentação. E a amamentação, você precisa entender que a amamentação não é só alimento. A amamentação é afetividade. E o problema entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Se você pega uma química e ela é uma dose menor, não faz efeito. Se ela é uma dose maior, mata o paciente. E se ela é uma dose exata, então essa dose contribui para equilíbrio do sistema imunológico do paciente. Então, a amamentação, que é a afetividade, se tem ausência, vai dar problemas futuros. Se tem excesso, aquela criança que dorme no peito também vai ter problemas. Né?
Essas memórias estão sendo marcadas, então, a partir do momento que a criança nasceu até o seu primeiro ano de vida, formando aí a segunda personalidade oral. O oral é aquela pessoa que cuida de todo mundo, ele abraça os problemas do mundo, mas esquece dos seus próprios problemas. Por quê? Porque nessa memória de ser tirado do peito antes do tempo, ou até mesmo ser deixado dormindo no peito, ser esquecido ali, ele se sente realmente esquecido, ele se sente não aceito. Então ele fala demais, ele fala para todo mundo, ele fala, conversa com quem não deve e explana os seus sentimentos, ele se entrega no relacionamento, é um forte concorrente para relacionamentos abusivos por causa desta memória que foi marcada ali no momento da amamentação, de ausência de afetividade ou de excesso de afetividade. E o sistema nervoso vai marcar o seu rostinho e o seu corpo com formas arredondadas, circulares. Isso mesmo. E aí, quando ele passa ali de 1 ano para 2 anos, ele vai então, né, interagir com o mundo. Quando ele está ali entre 1 e 2 anos, ele começa a interagir com o mundo e vai formar ali a terceira das nossas personalidades. É formada ali então a terceira das nossas personalidades, que é chamada de psicopata. Mais uma vez, eu te peço que entenda que aqui é um perfil comportamental, que não tem nada a ver com psicopata psiquiátrico, doença mental. Mas eu defendo a teoria de que se esse for o único, né, perfil de personalidade adjacente, em vez de ser 2 ou 3, esse for o único, esse se destacar, essa patologia vai se instalar dentro da pessoa, assim como aquele que se destaca só por ser esquizoide vai se instalar a patologia da esquizofrenia. Né? Mas vamos pensar no normal, que é a maioria das pessoas. Esse traço de caráter ou personalidade se forma entre 1 e 2 anos. O psicopata é aquele que, ao interagir com o mundo, né, está ali brincando com o pai e com a mãe durante o dia, num relacionamento muito bonito. Começa aí, então, o complexo de Édipo para o homem e de Electra para a mulher, né? Aquele relacionamento do príncipe com a rainha e do rei com a princesinha. E o que acontece? Nós, adultos, não temos a maturidade de chegar e falar para a criança: nossa, mas que lindo foi esse momento em que nós vivemos no nosso dia. Mas o papai precisa dormir com a mamãe, que é a companheira da mamãe. Né? Mas a mamãe precisa dormir com o papai. Por quê? Porque o rei é o companheiro da rainha, meu príncipezinho, minha princesazinha. Amanhã estaremos juntos novamente. Te amo. Né? E na cabeça desta criança ali está sendo registrado mais uma memória traumática de que ela foi trocada naquele relacionamento, no seu primeiro relacionamento, no primeiro amor da sua vida. E aí ela vai levar isso para adolescência, juventude, vida adulta. E o seu corpo vai ser marcado por um formato mais triangular. Um peitoral vai ser um pouco mais definido, seja magro, seja gordo, seja corpo atlético. O peitoral, o peito vai ser um pouquinho maior. E aí vai afinando a cintura ali no triângulo, um formato triangular. E por ele se sentir trocado, ele vai virar uma pessoa que quer trocar, quer barganhar em tudo. Então ele vai virar um manipulador de mão cheia. Ele articula tudo. E quando você chega para ele e fala para ele: você fez isso? E ele vai falar: ah, mas eu fiz porque você fez isso também. Ele vai virar o polo e de vítima ele faz que o outro seja vítima. O psicopata, esse negociador, ele é muito eloquente, né? É uma das características boas. Então ele é uma pessoa boa para o comércio, né? Porque ele tem muita eloquência, ele consegue articular bem as ideias. E ele chega no local, normalmente é aquele que domina. Ah, mas eu não sei olhar se o corpo é triangular. Olha a canela fina. A canela é fina, o corpo é triangular, as canelas e os punhos são finos. Né? Assim como o esquizoide, se você olhar para o rosto e não ver que é totalmente oval, pede para a pessoa mostrar o cotovelo, que você vai ver que o cotovelo do esquizoide ele é muito agudo. Né? São as juntas, né? Muito agudo, né? Muito agudo. Então, o psicopata tem essas características aí. E ele tem o medo, né? Medo de ser trocado. Como o oral tem o medo de não ser aceito. E como o esquizoide tem o medo de ser novamente rejeitado. Muito bem. Entre os 2 e 3 anos, começa a época do desfraude. E ali naquele momento que a criança está ali, né, engateando, começando a andar e tudo mais, começa a época do desfraude e os pais, de alguma forma, faz alguma coisa ou diz alguma coisa que é traumática para eles. E eles se sentem ali, né, envergonhados pela primeira vez. Quando o pai diz: olha, esse menino é mijão, é cagão, né? Nossa, eu não consigo tirar a fralda dessa peste, alguma coisa desse estilo, mais traumático, que a gente acha que a criança não escuta, mas se ela já é uma esponja lá no ventre materno, imagine aqui fora, então. Né? E o Google vai registrar ali mais uma memória traumática, que traz novamente para adolescência, juventude e vida adulta. Certo? E como é que o sistema nervoso vai marcar esse corpo? Ele é um corpo mais quadrado, né? Mesmo que ele seja gordinho, você vai ver que é quadrada a bochecha, assim, né? É um gordinho quadrado, como era o Faustão antes da cirurgia. E esse perfil nós chamamos de masoquista. Por quê? Porque como o masoquista da patologia, ele sofre sozinho. Ele não é igual o patológico, mas ele sofre sozinho. Ele não se expõe muito, enquanto o oral está se expondo seus sentimentos, porque tem o desejo de ser aceito e o medo de não ser mais aceito, né? É o medo do masoquista, é o medo de ser envergonhado. Então, tudo que você fala para o masoquista tem que ser bem dito, bem claro, com muita tranquilidade, porque ele tem muita facilidade para se sentir humilhado. Não é que você esteja humilhando ele, mas ele tem facilidade para se sentir humilhado. Né? Se seu filho, companheiro, é masoquista do rostinho quadrado, tenha esse cuidado de saber que ele tem essa dificuldade para explanar os seus sentimentos. Olha como é importante você conhecer o manual de sobrevivência, o manual de fábrica de cada pessoa, seja filho, seja esposo, seja pai, né? Seja colaborador e seja até mesmo seu patrão, para você ter mais facilidade nesses relacionamentos da vida, certo? Muito bem. E quando chega ali entre os 3 e 4 anos, forma-se o último dos 5 traços, que é o traço rígido. E como é que é o rígido e a rígida?
formando ali entre os 3, 4 anos, pode se arrastar até os 5 anos de idade, né? Já anda, né? Já é aquela coisa bonitinha que o papai acha engraçadinha, a mamãe acha engraçadinha. Continua o romance da princesa com o rei, do príncipe com a rainha, o romance da Disney, né? E o que acontece aí então? Aí é o momento em que está finalizando o sistema nervoso. Começou no cérebro, foi descendo pela coluna, até chegar ali próximo à fase, ao anal, né? Ao fim da coluna ali, por isso é chamado fase anal, né? Nesse período, então, que a criança vive esse relacionamento, também é um período que ela começa a ter os choquinhos na genitália, quando faz xixi, né? E ela sente prazer e ela se cobra por isso, porque ela não sabe o que é isso, né? Aquele prazer do choquinho ao fazer xixi, né? E ela fica soltando e prendendo, e até mesmo quando vai defecar, né? Mas principalmente no xixi. Esse desenvolvimento da genitália, junto com o relacionamento da Disney, né, da princesa com o rei, do príncipe com a rainha, do complexo de Édipo, do complexo de Electra na psicanálise, vai gerar uma situação bem parecida com o psicopata, que aos pais não explicarem direitinho, né, aquela situação de relacionamento que foi um dia tão maravilhoso, mas que o rei precisa dormir com a princesa, que é a companheira do rei, que a rainha não pode dormir com o príncipe, porque o companheiro da rainha é o rei, não o príncipe. Quando nós não deixamos bem claro isso, a memória que o Google daquela criança vai estar registrando naquele momento é que foi a primeira traição da vida dela e que ela vai levar para a vida inteira. Então, a rígida, que tem o formato do corpo, é bitriangular, né? Ela pode ser um triângulo para baixo e outro triângulo para cima, quer dizer que é um corpo bem atlético, no formato do 8, né? O 8 é um infinito em pé, né? Você pega ali um infinito e levanta ele, faz um formato do 8, né? Para que eu estou te explicando isso? Para você saber que o perfil da rígida, o perfil do rígido, é um perfil infinitamente perfeccionista, infinitamente competitivo, com muitas memórias ou pensamentos vingativos. É uma pessoa que chega no local, ela consegue lidar bem com os outros. É uma pessoa muito dócil, aceitável. Todo mundo gosta dela também, assim como gosta do psicopata, né? Só que ela não força tanto quanto o psicopata e é uma pessoa que não gosta de estar no meio do público. Ela faz aquilo porque o seu perfeccionismo pede que ela tenha uma boa atuação diante do público. Mas ela não gosta. Ela se sente muito tranquila quando ela faz ali a social dela e vai pro canto dela. Principalmente se ela for uma rígida subjacente com esquizoide, né? Então ela vai querer fazer ali o papel da social e voltar logo para sua caverninha. Isso quer dizer o quê? Que a rígida, ela é uma pessoa que, por ser infinitamente perfeccionista, ela não gosta de mentira. Ela não aceita mentira. Mentira é traição, igual aquele evento do papai e da mamãe que não explicou direito. E ainda tem algo muito mais prejudicial, né? Porque os pais acham muito bonito a criança sentir ciúmes. E aí vai falar o quê? Ah, aquela ali é a companheira do papai, a namoradinha do papai. Ah, a mamãe gosta daquele cantor, daquele ator. E a mamãe é apaixonada por eles. Então a gente tem que saber como lidar com isso e como falar diante das crianças. Porque elas não têm o entendimento de um adulto. Nem a gente adulto, às vezes, não temos e damos birras, né? Justamente porque o nosso Google busca essas memórias lá atrás. Então, esses ciúmes gera nela a sensação de traição. E ela cresce com esse medo de ser traída. Por crescer com esse medo de ser traída, ela é tão perfeccionista. Por esse medo de ser traído, ela é infinitamente competitiva, né? Porque ela tem que se mostrar sempre melhor do que os competidores que tem ali diante dela. E vai ser sempre pé atrás no relacionamento. Aí você tem que conquistar o rígido, tem que conquistar a rígida. Até você conseguir conquistá-los, eles estarão pé atrás. Mas quando você conquistar, você tem aí parceria e fidelidade para a vida inteira. Se você não pisar na bola, certo? São esses 5 perfis que o nosso corpo vai sendo marcado pelo nosso manual de fábrica, que é a nossa defesa. Chamamos de sistema nervoso. Se você entendeu, mas ainda não conseguiu fazer os links de quem você é, chama aqui no privado, no WhatsApp, e vamos marcar uma sessão para que você destrave o seu potencial e entenda os medos que lhe atrapalham e lhe travam. Relacionamentos saudáveis, uma vida mais plena de prosperidade. Carlos Henrique Malizado, seu profissional de desenvolvimento humano, terapia da prosperidade na linha da vida.